Boa tarde. Eu gostaria nessa tarde de falar sobre o templo aqui no nosso canal. Primeiramente, pedir a você que dê um linkzinho, um likezinho embaixo, para dar uma força para o canal, que você se inscreva no canal. E eu queria falar para você nessa tarde sobre o templo judeu que foi destruído pelos romanos. No Novo Testamento, em momento nenhum do Novo Testamento, se tem uma narrativa afirmando a destruição do templo. E o templo ele foi destruído no ano 70 da era cristã pelo general Vespasiano, a mando do imperador Nero. Ele mandou que se destruísse o templo por causa de uma revolta, que segundo a historiografia, Flávio Joséfo, que é a fonte da época, diz que essa revolta começou na cidade de Cesareia, se desencadeando entre helênicos e judeus. A legião romana, os soldados romanos que estavam não conseguiram conter essa revolta, ela se expandiu, se generalizou, e o imperador Nero mandou que Vespasiano acabasse com essa revolta. Em consequência disso, a destruição da cidade de Jerusalém e também o primeiro grande genocídio de judeus. Disse que com essa revolta cerca de 500 mil judeus foram mortos com essa revolta. O Novo Testamento ele fala sobre o templo judaico. Especificamente, Jesus ele fala sobre uma profecia em relação ao templo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 2. Quando os discípulos pedem a Jesus que venha ver a estrutura do templo, né? E Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está falando aqui da destruição do templo, aonde todos os judeus de todos os lugares do mundo vinham ali prestar o seu sacrifício ao Deus de Israel. E Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, vendo como a palavra de Deus ela se cumpre. Jesus cumpriu essa palavra quando no ano 70 da era cristã o templo foi destruído pelos romanos. Eu já vi muitos erros, né? Inclusive pessoas confundindo essa destruição do templo com a renomeação da cidade de Anatélia Capitolia. E isso é um erro, porque na verdade a renomeação da cidade de Jerusalém se deu com o imperador Adriano no ano de 136, com a revolta dos Macabeus, que é um outro momento da história de Israel. Nesse momento, o templo ele é destruído, né? Os sacerdotes são mortos, a cidade destruída, a pilhagem oriunda do templo. Vão se construir o Coliseu, que está lá na cidade de Roma, onde os gladiadores lutavam. E eu gostaria de deixar essa informação para vocês, que eu acredito que ela seja muito útil, porque eu já vi muitas pessoas tendo dúvida em relação ao templo judaico, em relação à destruição do templo, como isso aconteceu. E a gente vê aqui a menção do templo no Novo Testamento, quando Jesus fala sobre o templo e que ele seria derribado, que ele seria destruído. Há uma dubiedade nisso aí também, uma dualidade, né? Em relação ao templo Jesus, que Jesus o colocaria de pé em 3 dias, né? Instaurando assim um novo tabernáculo, uma nova adoração, um tabernáculo eterno, né? Que não se restringiria mais à parede do templo, que já não existiria mais, mas que Jesus iniciava ali um tabernáculo eterno que não teria fim. Fica na paz.